Crimes reais. O quadro de crimes reais contém descrições explícitas de violência, assassinato, abuso e outros crimes. Não é recomendado para menores de 18 anos ou pessoas sensíveis, pois pode conter gatilhos emocionais. Ouça com cautela. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando aqui para mais um episódio de Crimes Reais. Novamente chegando aqui mais séria para a gente tratar desse assunto de uma forma mais respeitosa possível. E, infelizmente, estou retornando aqui para uma parte 4 de envenenamentos criminosos no Brasil. Gente, eu não queria ter que fazer um outro episódio, mas infelizmente aconteceu um outro caso. Teve um caso que ficou de fora daquele todo que eu fiz, dos outros, e então eu resolvi juntar. Uma ouvinte do podcast sugeriu um outro caso. Lá no grupo, o pessoal me alertou desse caso que aconteceu recentemente também, que eu falei aqui agora. E tenho uma atualização sobre um caso que já foi falado aqui, que é o caso do Brigadeirão envenenado. E eu vou trazer isso tudo para vocês. Esse episódio pode ficar longo, porque essa primeira história que eu vou trazer aqui agora, ela tem bastante camadas e o que acontece? Ela está sendo muito falada. Então, quando nós temos um caso que ele repercute bem, a gente tem mais detalhes sobre ele, tem mais reportagens, tem mais investigação, é falado mais sobre. Então, eu consegui fazer uma pesquisa mais minuciosa, vamos dizer assim. Eu comentei sobre esse caso com a galera lá do WhatsApp, enquanto eu estava pesquisando, o quanto eu fiquei revoltada com essa história. Então, se você quer trazer sua sugestão, quer comentar, quer participar do grupo, trocamos figurinhas em nossos grupos, a gente conversa, bate papo, tem sugestão de tema, sugestão de história. Se você quer participar de tudo isso, o grupo do WhatsApp ele foi criado justamente para pessoas que às vezes não querem tanto estar no grupo do Telegram, querem interagir mais com algum grupo, com os ouvintes, comigo. Tem muita gente que não gosta do Telegram, não sabe como funciona o Telegram, e o WhatsApp ele permite com que pessoas que às vezes têm essa dificuldade, tem gente que tem mais idade, participe também e se sinta incluso. Então, entre em nosso grupo do WhatsApp ou em nosso grupo do Telegram para você interagir, comentar sobre as histórias e falar sobre outras coisas, outros assuntos, falar sobre algum assunto que te lembrou alguma história ou algo do tipo. É muito legal. Então, vamos lá. Bora começar? Como eu disse, essa história me trouxe muita revolta pelas nuances que ela tem, camadas que ela tem. E aí, gente, eu já peço paciência comigo, porque eu fiz um roteiro, mas depois eu vou voltar em algumas partes do caso e reportagens para a gente comentar junto sobre esse caso. O caso é o caso da Larissa Rodrigues. A Larissa Rodrigues, ela tinha 37 anos, ela era fisioterapeuta e ela estava casada com Luiz Antônio Garnica. Ele era médico ortopedista e eles moravam na região sul de Ribeirão Preto, em São Paulo. Os dois já estavam casados há 18 anos. As redes sociais de Luiz eram cheias de declarações para Larissa, dizendo que ela era o amor da vida dele, porém a realidade não era muito bem assim. Passado algum tempo, a Larissa havia perdido a mãe e ela percebeu e contou para as amigas que, principalmente após o falecimento da mãe, o Luiz tinha se afastado muito dela. Parecia que ele também não sabia lidar, como lidar com ela, como lidar com o luto dela.
ele passou a fazer mais plantões, ficar mais afastado, até que Larissa começou a desconfiar que ele pudesse estar traindo ela. Com isso, ela começou a prestar mais atenção no comportamento do marido, verificar mais minuciosamente tudo o que ele estava fazendo, e em um determinado dia, ao pegar o telefone do marido, ela encontrou diversas mensagens, declarações, o marido combinando um encontro com essa amante, e o mundo dela virou de cabeça para baixo. A Larissa ficou em choque e ela não se calou. Ela imediatamente enfrentou o Luiz, exigiu explicações e ele, se sentindo confrontado, aquela coisa, chamando ela de louca e tudo, ela falou que iria se separar dele e a resposta dele imediata, o que me assusta muito, ele disse: "Se você me deixar, eu te dou uma injeção e você morre dormindo." Simples. Gente, nesse momento, eu não duvidaria da capacidade da pessoa. Já seria motivo de pedir realmente o divórcio e pedir o afastamento desse cara de perto de você, de qualquer forma, porque você não sabe da capacidade de outra pessoa. Só que a Larissa parece que ela não acreditava que ele realmente teria essa capacidade. Ela achou que ele tinha falado isso no calor do momento. Ela conversou com algumas amigas, expressou o que estava acontecendo e ela foi tentando manter esse relacionamento com o Luiz. Até que ele continuou pegando muitos plantões, afastando cada vez mais dela. E em um dia ela chamou uma amiga para que as duas pudessem seguir o Luiz de carro. E neste momento, elas conseguiram flagrar e fazer um vídeo do carro do Luiz perto de um condomínio, onde tinha uma moça. Essa moça se chamava Letícia, ela era amante do Luiz, ela era mais jovem, fazia faculdade, ele vivia pegando ela na faculdade, deixando no condomínio, entrando dentro do condomínio. E nessa gravação que a Larissa fez junto com a amiga, elas estão dentro do carro, filmando e vendo onde realmente essa moça morava, filmou o condomínio, filmou a placa do carro dele. Porque, além de tudo, a Larissa, ela queria provas de que ele realmente estava traindo ela. Então, dentro do carro, ele deu um beijo nessa moça, ela conseguiu gravar tudo, enfim. Ela começou a falar mais abertamente sobre o divórcio e quando ela teve essa certeza, as amigas disseram para ela: olha, não conversa com a sua sogra, não fala nada para ela, não envolve ela nisso, ela vai ficar do lado dele. Mas a Larissa, ela achava que ela tinha essa intimidade com a sogra e que a sogra meio que fazia o gosto do relacionamento dos dois. E de certa forma, como a Larissa já havia perdido a mãe dela, uma figura materna mais velha com quem ela achava que ela podia contar, era a sogra, a dona Elizabeth. Então, em um certo dia, a Larissa vai encontrar com a dona Elizabeth pessoalmente para mostrar o vídeo que ela fez do Luiz, falando sobre a traição, mostrando sobre o vídeo. Sabe o que a Elizabeth falou para ela? Minha filha, traição é normal. Eu mesma já fui traída no meu passado. Homem tem dessas coisas mesmo, você tem que aceitar e resguardar pelo seu casamento. Mesmo assim, a Larissa não aceitou muito bem, falou para a sogra, mostrou o vídeo e falou para ela que estava disposta a entrar com advogados. Bom, a Elizabeth, nesse momento, se colocou à disposição como se ela estivesse a favor da Larissa no meio disso tudo. Assim que Larissa foi embora, Elizabeth imediatamente mandou uma mensagem para o filho. Tudo isso, gente, tem provas que foi investigada e tem tudo isso, tá? Nas mensagens, a Elizabeth dizia que a Larissa tinha descoberto tudo sobre a Letícia, amante do Luiz, ou seja, a Elizabeth já sabia da existência dessa Letícia, falou para o filho que ele deveria ficar um tempo sem ver a amante até que a poeira abaixasse, que ele não poderia revelar para a Larissa que a Elizabeth estava contando tudo aquilo para ele, então ele teria que disfarçar no momento que ele fosse encontrar com a esposa, para ele não deixar transparecer que ele estava sabendo sobre o vídeo. E o pior de tudo, gente, que a todo momento a Elizabeth, ela parece controlar essa situação e ela parece gostar muito
de ter um certo comando através do filho nessa situação e ficar controlando ali o matrimônio do filho, né? A forma que ele ia se portar, o que ele tinha que falar, o que ele tinha que fazer. A impressão que me passa é essa. Passado mais um tempo depois, a sogra, Dona Elizabeth, manda uma nova mensagem para o filho, já com o vídeo em mãos. Ela disse que havia tratado a Larissa muito bem e que, por isso, a Larissa havia enviado esse vídeo para ela. Então, ela envia para o filho ter certeza que a Larissa sabia exatamente onde a Letícia morava. E a Elizabeth, enquanto isso, falava para a Larissa que já estava falando para o filho acabar com essa relação com a amante para que ele pudesse manter o relacionamento dele com a Larissa. Enquanto isso, na mensagem com o filho, ela dizia para ele: se controla para você não discutir com ela, por favor, para ela não ficar sabendo que eu te contei. Deixa ela lá com a dor de barriga dela. E de acordo com a polícia, nesse momento, a Larissa ela já estava passando mal, ela já não estava sentindo bem, e pelo que a polícia pôde perceber, de acordo com as investigações, a Larissa já estava sendo envenenada. Mais tarde, ela mandou mais mensagens para o filho enquanto ele estava em casa e ela dizia para ele escutar enquanto ele estivesse no banheiro, ou seja, longe da Larissa. E ela reforçava: estou tratando ela muito bem para ela me mandar mais coisas. E mandou mais outras partes de vídeo para o filho e ainda disse para ele assim: quer saber de uma coisa? Pega um plantão e vai trabalhar. Deixa ela sozinha em casa. Claramente, essa sogra odiava essa nora sem motivo algum, sem motivo aparente. De acordo com o inquérito policial, foi concluído que, a pedido de Luiz, a sogra Elizabeth estava sendo incumbida de resolver a questão matrimonial do filho e que ela estava trabalhando sobre o envenenamento. Segundo as investigações, Elizabeth pesquisou pelo menos 2 vezes neste mesmo ano sobre chumbinho e envenenamento. E durante toda essa semana que mãe e filho trocavam mensagens, a Larissa já apresentava os sintomas de envenenamento. Alguns dias depois, Larissa foi encontrada morta no apartamento onde ela morava com o marido. Só que, na noite anterior, a última noite que Larissa passou viva, ela passou ao lado da sogra, enquanto o marido Luiz estava no cinema com a amante Letícia e a mãe dele, Elizabeth, sabia. E ele permaneceu com a Letícia, que era a amante, até a manhã seguinte, até o momento que ele chegou em casa e encontrou a esposa falecida. E o que choca ainda mais é que, depois do falecimento da Larissa, ainda assim, Luiz permaneceu saindo com a amante Letícia normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E ele ainda mandou uma mensagem para a amante afirmando que a mãe dele sabia de tudo. Ou seja, menos de um mês após o falecimento da esposa, ele estava saindo com a amante normalmente, ele já estava antes saindo em público, né? E a mãe dele sabia que ele continuava com ela mesmo depois do falecimento da Larissa. A perícia apontou chumbinho no organismo de Larissa, o que confirmou a causa da morte, que foi o envenenamento. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como era a família do Luiz. Então, o Luiz, ele tinha o pai dele, que era o Antônio Garnica. Ele era ex-prefeito de Pontal. O Antônio Garnica, junto com a mãe de Luiz, que era Elizabeth, tiveram 3 filhos. O Luiz, a Natália e uma terceira filha cujo nome não foi citado. A filha Natália estava trabalhando como chefe da vigilância sanitária de Pontal e ela já tinha 42 anos. E aí, gente, é que vem uma segunda bomba desse caso.
Natália, filha de Dona Elizabeth, irmã do Luiz, faleceu em fevereiro de 2025. Ela faleceu sem motivo aparente, do nada, e depois da morte da Larissa com as investigações, eles resolveram que iria investigar a morte da Natália também, porque foi repentina demais e ninguém sabia direito o caso como tinha acontecido. A Larissa faleceu um mês depois da Natália. E aí, gente, o que aconteceu? O corpo da Natália foi exumado, foi para perícia. E sim, a suspeita é que Dona Elizabeth também estava envenenando a própria filha. A Dona Elizabeth fez uma carta para entregar para o juiz no momento que estavam as investigações e tudo mais, falando sobre essa questão da Natália e como que foi sobre a morte da Larissa e o que poderia ter acontecido. Bom, a Natália, ela era chefe da vigilância sanitária. Então, a Dona Elizabeth, ela disse que a Natália fazia averiguação de algumas fazendas e que ela havia pedido para a prefeitura liberar alguns chumbinhos, que a gente sabe que a venda é proibida. Então, ela estava pedindo essa liberação, de acordo com a Dona Elizabeth, para entregar esses chumbinhos para os fazendeiros, para que eles pudessem lidar com os ratos na fazenda. E aí, Dona Elizabeth deixa meio sugestivo de que pode ser que a filha dela estivesse querendo consumir esse chumbinho e colocou em algum pote de remédio. Depois que a Natália havia falecido, a Dona Elizabeth teria ido até a casa da Natália para poder recolher as roupas e tudo que ela tinha e recolher os medicamentos para que a própria Dona Elizabeth pudesse tomar. E teve um dia que a Larissa tinha falado que estava com dor de estômago e a Dona Elizabeth teria oferecido para a Larissa um omeprazol e que talvez haveria chumbinho dentro do omeprazol que a Larissa tomou. E ela ainda disse que ela também tomou esse medicamento, só que nada aconteceu com ela, né? Só com a Larissa. Ou seja, ela meio que estava tentando colocar a culpa em uma filha que já havia falecido e que tinha falecido também por envenenamento. E aí eu te pergunto, qual a lógica? Se a pessoa ela realmente tem intenção de fazer isso, por que ela vai colocar o chumbinho dentro de um medicamento se ela quer tomar? Se é isso que ela vai fazer, ela teria colocado na boca, tomado com água e engolido, certo? Não teria um motivo dela ter um trabalho de abrir cápsula por cápsula de um medicamento, tirar o medicamento que está dentro da cápsula e colocar chumbinho lá dentro. Não tem motivo para isso. Mas foi mais ou menos isso que a Dona Elizabeth fez, pelo que eu entendi, de acordo com as reportagens que eu li e assisti os vídeos também. Mas, ao mesmo tempo, essa carta, ela deixa aí mais ou menos um entendimento de onde a Dona Elizabeth teria conseguido o chumbinho para conseguir envenenar a Natália e a Larissa. E a suspeita é que a própria Dona Elizabeth deu um depoimento falando que a Larissa estava passando mal, que não sabia se era dengue, e que durante esse período ela estava meio que ajudando a Larissa nesse processo enquanto ela estava passando mal, e ela estava indo fazer sopas para Larissa. O que a perícia acha que aconteceu é que o envenenamento estava acontecendo gradativamente nessas sopas, inicialmente, e que depois ela pode ter dado realmente uma dose maior dentro das cápsulas de medicamento. O pai do Luiz, que é o Antônio Garnica, que é o ex-prefeito de Pontal, ele chegou a fazer uma declaração pública de que a ex-esposa Elizabeth, há 30 anos atrás, havia feito um seguro no nome dele sem o consentimento dele e que a carta do seguro havia chegado pelos correios. Ele não havia visto, pois ela tinha escondido, mas depois ele achou e ele ficou pensativo sobre isso. E hoje, depois de toda a repercussão e história que aconteceu sobre o caso, ele mesmo se questiona se ele não poderia ter sido vítima da Elizabeth também. Uma irmã da Elizabeth, a Eveline, ela prestou depoimento
e contou que a irmã Elizabeth, há um tempo atrás, tinha procurado por ela, por Eveline, para oferecer a parte dela da herança. Tipo assim, a Elizabeth queria que a Eveline comprasse a parte dela da herança para ela receber um dinheiro. E a Eveline falou que não tinha dinheiro para dar, que na verdade ela estava querendo vender a parte dela da herança. A Elizabeth parece que não gostou muito disso e um tempo depois ficou convidando a Eveline para elas saírem juntas, tomarem um café, ficou insistindo muito. E como já estava uma situação estranha desde o falecimento da Natália e tudo, a Eveline desconfiou, achou muito estranha essa situação e não aceitou o convite. Ou seja, já tinha alguns burburos, já tinha algumas questões, as pessoas já tinham uma certa desconfiança há um tempo sobre a Elizabeth. E aí, gente, o que acontece? Esse caso repercutiu muito, ele passou em vários jornais, ele passou também em muitos YouTubes, vídeos em TikTok, e muitas pessoas foram recebendo esse dado desde que Elizabeth tinha sido presa, e com isso apareceram outras 2 possíveis vítimas da Elizabeth também. Uma amiga com o nome de Neuza contou que 8 anos antes ela tinha ido parar no hospital após tomar uma medicação que foi dada pela Elizabeth. Era uma cápsula azul e branca. A Neuza tinha reclamado que ela estava com dores de cabeça. A Elizabeth deu essa medicação e depois disso a Neuza ficou, inclusive, entubada por 2 dias na UTI. Pouco tempo depois de ela tomar o medicamento que a Elizabeth tinha oferecido para ela, ela começou a ter sintomas como zonzeira, diarreia, vômito e confusão mental, até que ela foi para o hospital, ficou 2 dias na UTI e mais 3 dias internada. Mas ela não tinha ligado os fatos até o momento que ela viu sobre o caso da Larissa e da Natália. Na época, a Neuza conta que a Elizabeth estava tentando vender um colar que pertencia à Neuza para poder pagar um inventário do pai que tinha falecido. Uma outra mulher, cuja identidade não foi revelada, que era muito próxima a Elizabeth, morreu de forma repentina em casa. Ela não tinha histórico de doenças, era uma mulher completamente saudável. Foi um susto para toda a família e após a repercussão do caso, como a família sabia que Elizabeth frequentava muito a casa, elas eram muito amigas, a família começou a desconfiar da situação toda e então resolveu pedir a exumação do corpo depois de todos esses indícios. Depois que Elizabeth foi pega e presa preventivamente, a outra irmã do Luiz, ela começou a assumir as finanças da mãe e entender o que estava acontecendo sobre o caso, dar uma olhada nas contas da mãe e começou a olhar alguns extratos. E ela acabou descobrindo algumas transações de joalherias. Ela achou essa situação muito estranha e ela começou a voltar nos extratos até que ela chegou, tipo assim, fevereiro de 2024. Uma época em que essa filha tinha viajado e deixado a chave com a dona Elizabeth para a dona Elizabeth aguar as plantas. E nessa mesma época tinha muita venda de joias e foi só aí, como não era joias que essa filha usava frequentemente, só em ocasiões especiais, foi nesse momento que ela foi até o guarda-roupa, abriu e quando ela abriu a caixinha de joias, tinha apenas 2 anéis de ouro. Todas as outras joias dela não estavam mais lá, ou seja, a dona Elizabeth tinha vendido as joias da própria filha. Quando a dona Elizabeth estava sendo presa, por várias vezes, enquanto ela estava indo e se direcionando até o carro da polícia, ela falava que era mentira, que o que estavam fazendo com ela era uma calúnia, que Deus ia mostrar a verdade, que nada disso era real, que o que os jornalistas, as pessoas e a polícia estava fazendo contra ela era uma calúnia, era uma mentira e por isso era pecado e que Deus iria honrar ela e mostrar a verdade sobre tudo. Ela declarou que ela via a Larissa como uma filha e jamais prejudicaria ou faria algo contra a Larissa, mas assim, gente,
Se ela teve a capacidade de fazer com a Natália, que era filha dela, ela não vai fazer com a Larissa? A Elizabeth, ela tem 68 anos e ela teve a prisão preventiva decretada, como eu disse anteriormente. E ela, mesmo depois de ter passado pelos exames antes de entrar dentro da penitenciária, ela tem tentado recorrer para uma prisão domiciliar. Segundo ela sofre de enxaqueca, Parkinson, osteoporose e labirintite, mas todos os exames que ela fez antes de entrar, deu tudo ok, como se ela não tivesse nada. O advogado de Elizabeth declarou que ela tinha sim que cumprir a prisão domiciliar, porque, segundo ele, ela já fez uma cirurgia na vértebra e que ela possui todos os laudos médicos anteriores que ela tinha feito bem antes da Larissa falecer, que ela estava passando por tratamento médico, que ela tem todos os laudos. E aí eu te falo, o Luiz, ele é o quê? Médico ortopedista. Gente, me desculpa, eu acredito que tem muita gente boa nesse mundo, mas eu também acredito que tem pessoas ruins. E se esse Luiz, de alguma forma, conseguiu contato de algum médico que dá esse laudo para ela com uma data retroativa, como se ela realmente tivesse feito os exames e tivesse labirintite, osteoporose, mal de Parkinson e pipipi popopó. Poderia ter acontecido, entendeu? Isso pode acontecer. Então, eu acho que é conflito de interesse. Isso aí, eu acho que não passaria, sabe? A não ser que vai um perito lá, próprio da justiça, um médico, que na verdade já fez, né? Ela já passou pelos exames e viu que ela tá ótima. Tiveram 4 pedidos de habeas corpus e os 4 pedidos foram negados. O Luiz também, ele foi preso preventivamente e, além das mensagens, havia diversas movimentações financeiras no cartão da esposa Larissa e tentativas de apagar provas no apartamento levantaram a suspeita de participação ativa no crime, ou seja, ele sabia. E também há indícios de mudanças no local do crime, na morte de Natália também, durante a declaração das pessoas que foram lá socorrer. E agora vem, além de tudo isso que eu falei aqui para vocês, teria uma segunda motivação para esse crime. Segundo a própria filha e a investigação da polícia, a dona Elizabeth, ela já possuía mais de 320 mil reais em dívidas essas que foram contraídas através de empréstimos consignados direto na conta do cartão de crédito. Ela havia comprometido todos os limites dela por conta de jogos de azar, jogos digitais que tem na internet. E ao que tudo indica, ela estava sempre desesperada por dinheiro. E o que ela queria é o dinheiro. Segundo o advogado e as declarações do Luiz, ele declarou que ele não sabia que a mãe estava viciada em jogos, ele não sabia que ela tinha dívidas de empréstimo no nome dela, e agora que ele tinha ficado sabendo, ele inclusive considerava a possibilidade da própria mãe tentar até contra a vida dele, já que ele era médico e ela queria dinheiro. A defesa de Luiz tenta argumentar dizendo que ele não sabia de nada, que ele não sabia das intenções da mãe e que ele sim tinha um amante, mas que isso não declara ele culpado e que ele não sabia dessa premeditação da morte da esposa. Só que como houve essa mudança no local do crime, isso prova o ao contrário. E as mensagens que foram trocadas e aquela declaração, vocês lembram que eu falei para vocês que uma amiga relatou que a Larissa disse que um dia que ela disse que iria terminar com ele, ele falou sobre aplicar uma injeção e que ela morreria dormindo? Quem fala esse tipo de coisa, né? Se não tem uma intenção assim, veio logo de cara essa percepção. Então, por isso que ele foi preso também e os peritos e os investigadores acreditam que ele participou ativamente nesse caso e na morte da esposa. Gente, esse caso é muito triste. Tem declaração dos amigos, das pessoas que realmente gostavam e amavam a Larissa. Tem áudios dela falando e desabafando com as amigas
tudo isso que ela estava passando dentro de casa, sobre o marido estar mais frio, sobre ela descobrir a traição, tudo que ela estava passando, inclusive sobre a morte da cunhada. Ela se compadeceu muito com a família no momento da morte da cunhada. Ela tinha perdido a mãe, logo depois ela perdeu a cunhada. Ela mandou um áudio para a amiga falando o quanto ela estava triste, o quanto que estava acontecendo uma coisa atrás da outra na vida dela e o quanto que ela queria consolar a família do esposo. Ela era realmente uma pessoa com muita empatia, com muito amor. Tem vários vídeos dela circulando aí também, dela feliz, em festa, e os amigos relatando que mesmo com ela passando tudo isso dentro de casa e ela triste, ela queria viver, ela queria celebrar. Ela adorava o trabalho que ela fazia também. E o mais triste é que pouco antes dela falecer, ela chegou a dizer para as amigas o quanto que ela queria viver. Mesmo se ela tivesse que se separar, ela queria viver e aproveitar a vida. Bom, esse foi o caso da Larissa. É um caso que, como eu disse para vocês, teve diversas camadas, foi uma coisa atrás da outra. E assim como teve um caso lá atrás, que eu relatei aqui para vocês, de uma madrasta que tentou envenenar aí os enteados. A enteada dela havia falecido, depois o enteado viu que tinha no feijão preto algumas coisas ali, então que ela estava tentando envenenar ele também. E aí teve uma pesquisa a fundo, tinha um vizinho que tinha discutido com ela e que ele havia falecido de forma repentina, tinha um ex-namorado, pessoas na vida dela, ou seja, essa questão do chumbinho, ela já tinha usado na vida dela anteriormente. E essa Elizabeth também a mesma coisa. Ou seja, são pessoas com histórico. E eu não sei se cabe, nesse caso, a gente falar sobre isso. Mas não seria uma pessoa serial killer, alguém que mata por envenenamento, nesse caso? Porque olha o tanto de pessoas, olha a capacidade, a própria filha, sabe? A própria filha teve o corpo exumado e com traços de chumbinho no corpo da própria filha. Gente, o que vocês acham desse relato? Deixe para mim nos comentários esse crime, né? Esse caso real que aconteceu. Eu acho que sim, o Luiz sabia, ele é farinha do mesmo saco. Eu acho que a Elizabeth com o filho, eles têm uma cumplicidade grande, talvez eles se entendam. Não querendo dar o diagnóstico, mas talvez eles se entendam dentro da própria psicopatia dos dois. E é isso, deixo o comentário de vocês e vamos para o segundo caso. O caso do Lucas Santos, que aconteceu recentemente, no mês de julho de 2025. Lucas Santos, de 19 anos, no início de julho, foi internado em estado grave após passar mal em casa. No dia 12 daquele mês, o Lucas comeu um bolinho de mandioca. Era um quitute simples preparado por uma tia para ser dividido entre a família. Era mais de um bolinho. Quem entregou os bolinhos foi a filha de 9 anos dessa tia. Mas, estranhamente, foi o padrasto Adenilson quem insistiu para poder distribuir os bolinhos com as próprias mãos. Isso foi um pouco incomum para a família, porque Adenilson sempre foi visto como um cara distante da família, mal educado, grosso, rude, sério. E neste dia, desde cedo, ele estava com alguns comportamentos inconsistentes e fez essa gentileza. Neste dia, ele fez questão de servir cada pessoa pessoalmente. A família estranhou, mas acabou não suspeitando de nada. E foi justamente aí que ele entregou um bolinho para Lucas. Pouco tempo depois, Lucas começou a passar mal. Convulsionava no chão enquanto a mãe gritava por ajuda e o irmão tentava socorrê-lo. Bom, quando a delegada ela foi investigando essa história, a primeiro momento, a tia foi presa logo de cara, porque ele comeu o bolinho, logo em seguida ele foi mexer no celular e logo em seguida ele começou a passar mal, dar convulsão, então foi chamado ali a equipe de primeiros socorros.
e pela situação em que estava, perguntaram o que ele tinha comido, como que tinha sido. Como a tia tinha preparado esses bolinhos, a polícia veio e a tia foi levada. Ela foi presa preventivamente. Só que a investigação, ela foi acontecendo e a delegada foi percebendo algumas inconsistências. A mãe do Lucas, ela mudava um pouco o depoimento, o padrasto também. E a tia disse que só havia feito os bolinhos porque o próprio padrasto tinha pedido para que ela fizesse porque todo mundo estava com vontade de comer. Então, ela fez os bolinhos a pedido do próprio padrasto. Então, ficou uma situação assim, a delegada já ficou analisando a situação para tentar entender melhor o que acontecia ali na família. Com as investigações, descobriu que, enquanto o Lucas estava convulsionando no chão, a mãe desesperada e o irmão chamando a emergência, calmamente o padrasto foi até a garrafa de café, se serviu e foi beber um café, enquanto o enteado estava ali passando muito mal. A mãe, durante o depoimento, disse que a língua dele ficou roxa, já não parecia que tinha sangue no rosto dele, ele foi ficando pálido e ele começou a passar muito mal. Lucas foi para o hospital, ele entrou em estado gravíssimo, teve parada renal, precisou de hemodiálise, logo depois ele foi entubado, permaneceu internado, até que alguns dias depois a equipe médica confirmou morte encefálica. Quando a polícia já suspeitava sobre envenenamento, enquanto o Lucas estava no hospital, a Denilson estava se apresentando publicamente para poder dar ali um retorno aos jornalistas que procuraram, falando como que ele estava desesperado e o quanto ele estava clamando por justiça para o enteado. Ele dizia repetidas vezes que queria justiça, que tudo aquilo era um absurdo, que ele queria que tudo se resolvesse e que ele não poderia perder o enteado. E que todos da família haviam comido o mesmo bolinho, mas só o Lucas tinha passado mal. Ele tentou, inclusive, tirar o foco de si ao afirmar que não tinha notado nada suspeito no alimento. E ele, inclusive, continuava ali forçando, dizendo que muito provavelmente teria sido a tia de Lucas, justamente por ela ter feito os bolinhos. Era uma tentativa de manipulação feita por ele. Como eu disse anteriormente, a polícia ela prendeu a tia como suspeita, mas a delegada foi se atentando aos detalhes e às contradições de Adenilson e decidiu colocar a Denilson e a irmã frente a frente. Durante o interrogatório, ele começou a se contradizer e a se perder nos próprios argumentos, e foi o suficiente para acender um alerta na cabeça da delegada. Tinha alguma coisa muito errada. E então apareceu um elemento crucial. Um pastor, que segundo ele era amigo de Adenilson, procurou a delegacia. Ele entregou algumas mensagens que foi enviada pelo padrasto dia antes do crime. Nas mensagens do senhor Adenilson dizia: "O Lucas está me fazendo entrar em depressão e tomar remédio tarja preta. Ele quer alugar uma casa e se mudar. Parece que não gosta mais de mim. Está rebelde. Eu ia até falar para ele começar a namorar a sua filha. Já pensei, inclusive, em matar ele, mas Deus não deixou. Eu não vou abrir mão da vida dele para o diabo." Ele, inclusive, foi em uma festa junina em outra cidade. "Não estou aguentando mais. Estou até com problemas cardíacos. Por favor, ore por mim e não fale isso para ele." Nesse momento, já tinha quase que uma conclusão de que algo não estava certo. A Denilson estava quase que confessando o ato que ele fez só por ele já ter cogitado em matar o próprio enteado. Isso já era indícios de uma obsessão doentia que ele tinha
pelo enteado. Algumas outras revelações surgiram. Irmãos de Lucas, sobrinhos e outras pessoas que frequentaram a casa junto com esse padrasto ou que tinha um envolvimento com ele enquanto crianças, revelaram que sofriam de abusos sexuais desde novos. Um dos irmãos disse: "Meus irmãos comentavam comigo sobre isso algumas vezes, mas a gente era criança, não tínhamos voz. Queríamos sair de casa, mas ele manipulava a gente e a mamãe, então não conseguíamos sair de casa." Aos poucos, a figura de Adenilson foi se revelando como de um abusador, frio, manipulador e controlador. Segundo os relatos, ele abusava de Lucas desde que o menino tinha apenas 4 anos de idade. E mais, ele teria feito isso com diversas outras crianças da família. O padrasto mantinha todos sob o seu domínio emocional. Proibia os enteados de se relacionarem, os chantageavam, colocavam medo. Uma vez, um dos meninos, com uns 12 anos de idade, arrumou uma namoradinha na escola e Adenilson teve uma crise de choro e tentou impedir o contato desse menino com a garota. Segundo um conhecido da família, o casamento da mãe de Lucas não se passava de uma fachada. A verdadeira obsessão de Adenilson era o enteado. Ele era ciumento, possessivo e acabava sufocando qualquer tentativa de independência dos jovens. Lucas estava tentando reagir. Já com 19 anos, ele tinha acabado de conseguir um trabalho e começou a fazer planos para sair de casa, alugar um lugar para si e buscar sua liberdade. E foi exatamente isso, ao que tudo indica, que desencadeou a fúria de Adenilson. A delegada do caso descreveu o padrasto como um homem ardiloso, manipulador, possessivo e apaixonado por Lucas. Uma paixão doentia, que beirava o fanatismo. Não aceitava perder o controle. Segundo a delegada, o que ela pôde perceber foi que a mãe de Lucas, ao longo dos anos, também havia sido condicionada ao medo. Segundo a delegada, ela mal conseguia falar durante os depoimentos. Hesitava, chorava, se contradizia, mas havia algo dentro dela. Ela sabia o que estava acontecendo com os filhos e talvez ela não tivesse força para impedir. Talvez o medo foi maior que tudo. Porém, quando Lucas começou a passar mal, a mãe, de alguma forma, ela pressentiu e sabia que havia sido ele. Ela chegou a questionar se ele não teria colocado soda no alimento do filho, que era algo que ele sempre usava. Além de tudo, aquele conhecido da família que falou sobre o casamento ser uma fachada e tudo mais, ele dizia que não existia uma relação de amor entre o Adenilson e a mãe de Lucas. Era uma relação violenta, eles nunca foram de demonstrar afeto um pelo outro, eles pareciam mais se odiar e ela aceitar as condições dele do que qualquer outra coisa. Não aparentava ser um casamento. Adenilson já se encontra preso temporariamente e deve ser indiciado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, por meio cruel e por impossibilitar a defesa da vítima. Ainda restam laudos médicos que confirmarão a substância exata usada no envenenamento. Tudo indica que realmente foi chumbinho, um veneno para ratos, como a gente já ouviu falar aqui. O Lucas, mesmo em sua morte, acabou deixando um legado de esperança e a família autorizou a doação dos seus órgãos. Uma sobrinha que teve contato com Adenilson acabou dizendo que quando ela era mais nova, ele ia ajudar a dar banho nela perto de uma pia onde tinha um tambor, onde ele enchia de água e ali aconteciam os abusos. E assim, os outros filhos desse Adenilson e enteados acabaram falando que a forma dele de fazer era muito parecida com todos eles. Bom, esse foi o caso do Lucas. Sem palavras, né? O
padrasto que estava perdidamente apaixonado pelo enteado e que por isso fez o que fez, como se ele não quisesse que ele saísse de casa. Uma coisa louca, né? Um abusador, um pedófilo e um assassino. Esse cara, gente, sabe? E às vezes a gente fica pensando assim, numa forma de, ai, porque ele deveria morrer e tal. Eu tenho um outro pensamento, porque foram anos de abuso que ele fez com que outras crianças sofressem. Eu acho que a morte, lógico, pelo que eu acredito no pós-morte, ele vai pagar de alguma forma. Porém, eu acho insuficiente, porque as crianças sofreram no tempo aqui na Terra. Então, eu acho que ele tinha que ficar sofrendo. Sei lá, gente, desculpa, mas para esse tipo de situação, eu desejo a mesma moeda, que lá na cadeia ele encontre pessoas que gostem de abusar dele e que ele seja abusado por 20 anos, que ele não tenha uma noite de sono, que toda noite ele seja perturbado, que ele não consiga dormir. Porque, gente, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, que raiva tremenda. Fico muito irritada com essas coisas, sabe? Mas agora nós vamos para o próximo caso, que na verdade a gente vai voltar lá naquele caso que a gente já falou. Eu não me lembro em qual parte que ele tá, mas eu sei que é do Brigadeirão. E nós temos alguns adendos e algumas coisas para falar a mais aqui sobre aquele caso, que eu vou acrescentar aqui para vocês, relembrar de algumas partes, para a gente falar direitinho. Então, vamos recapitular o caso do Brigadeirão envenenado. Essa morte foi a morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormonde. Ele tinha 44 anos e namorava Júlia Andrade Catermol Pimenta, psicóloga de 29 anos. Tudo aconteceu no bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. Luiz e Júlia estavam juntos há pouco tempo, mas foi um relacionamento muito intenso, intenso até demais. Algumas imagens da câmera de segurança do prédio mostram Júlia e Luiz juntos no dia 17 de maio de 2024. Eles estavam saindo da piscina de mãos dadas, a Júlia segura uma cerveja, o Luiz carrega um prato, o que a polícia acredita já ser o Brigadeirão, e eles entram no elevador, se beijam e aparentam uma normalidade. Bom, minutos mais tarde, o casal aparece novamente no elevador. Agora, o Luiz já não aparenta nada bem. Ele fica meio que cambaleando, se apoiando no espelho, tosse, está zonzo, desorientado. E aquela seria a última imagem dele vivo. Durante esse período da segunda vez que eles estão no elevador, entra uma vizinha, cumprimenta os dois, eles conversam, ela sai e depois ela dá um depoimento para a polícia falando que ele estava com um olhar muito vago, que ele estava falando, mas assim, de uma forma que ele não conversava normalmente, que ele estava lento e ele parecia estranho. Mas ele já parecia estar passando mal, então ela meio que relevou aquilo ali e foi isso. Bom, o que acontece é que dias antes, a Júlia foi até uma farmácia e comprou um medicamento de uso controlado, um analgésico muito forte com base de morfina. Segundo o depoimento da própria cúmplice da Júlia, a tal de cigana Suiane Breschak, foram mais ou menos uns 50 comprimidos desse medicamento que a Júlia dissolveu e misturou no Brigadeirão. A Suiane, que se autodeclara cigana, ela se diz ser uma pessoa espiritualizada e que não era apenas uma amiga da Júlia, mas sim uma mentora, confidente e cúmplice. E segundo a polícia, foi uma mentora do crime. Júlia estava com uma dívida de mais de 600 mil com a tal cigana e esse valor teria se acumulado ao longo de 5 anos
de trabalhos espirituais que essa cigana havia feito para ela, inclusive para que a família de Júlia não descobrisse que ela fazia alguns programas como garota de programa. Segundo o depoimento da própria Suiane, após o envenenamento, a Júlia enviou uma mensagem para ela dizendo que o Luiz estava morto e que ela estava enrolando o corpo dele em lençóis. Ela teria convivido com o cadáver por cerca de 3 dias e ligou ventiladores no apartamento e até lavando tudo com água sanitária para disfarçar o cheiro, que, segundo ela mesma, estava insuportável e, inclusive, urubus estavam aparecendo na janela do apartamento. Enquanto isso, a Júlia mantinha uma rotina como se nada estivesse acontecendo. No sábado, dia 18/5, ela foi vista colocando objetos no carro do Luiz e saindo com ele. Domingo, 10h40 da manhã, ela apareceu nas câmeras indo para a academia do prédio, malhando. Na segunda-feira, meio-dia, ela apareceu com 2 celulares no elevador e mais tarde ela voltou com 2 malas e uma mochila saindo do prédio às 13h20, após receber um cartão de crédito novo, que era uma conta em conjunto que ela tinha aberto com o Luiz. O corpo só foi descoberto porque os vizinhos sentiram o cheiro forte e, quando a polícia entrou no apartamento, encontrou o cadáver em estado avançado de decomposição. Ele estava meio que deitado no sofá, cercado por ventiladores, e o laudo confirmou: Luiz Marcelo estava morto há pelo menos 4 dias. Foi encontrado no estômago do Luiz uma quantidade de líquido de achocolatado com esses vestígios do medicamento que foi utilizado por Júlia. A Júlia, antes de ser presa ou suspeita, ela chegou a prestar depoimento antes de fugir, disse que havia discutido com Luiz 2 dias antes e que havia ido embora após essa briga e descobrir uma traição. Enquanto ela prestava esse depoimento, que foi gravado e tudo, a Júlia ela chega a sorrir, fazer piadas sobre o caso, sobre a traição, e ela começa também a falar umas coisas que não fazem muito sentido, porque primeiro ela fala que havia brigado com ele e ido embora e não visto mais ele. Depois ela diz que na segunda-feira de manhã ele havia feito café da manhã para ela, coisa que obviamente não daria tempo de fazer porque o corpo já estava em muita decomposição. E se ela tinha dito que tinha ido embora, como que ela tomou café da manhã lá? Então ficou uma coisa assim muito estranha, né? Mas até que desenrola tudo, a papelada vai sendo feita e vai sendo emitido o pedido de apreensão, o pedido de prisão, ela acabou fugindo. Após a fuga de Júlia, ela levou 2 armas registradas no nome do Luiz, roupas, objetos pessoais e tentou se apropriar de bens e dinheiro da vítima. Houve até uma investigação sobre a venda de um imóvel de Luiz e o valor muito provavelmente teria ficado com ela, porque ele vendeu o imóvel, faleceu, ela se passou por ele no WhatsApp e recebeu aquele valor em uma conta. Antes de se entregar, ela confessou o crime ao padrasto e à mãe dela e, segundo ambos, eles relataram tudo para a polícia. A Suiane já havia sido presa em Cabo Frio, na região dos Lagos, e transferida para o Rio de Janeiro. Júlia também acabou presa dias depois. Ambas foram indiciadas por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, uso de veneno e impossibilidade de defesa das vítimas. O ex-marido da cigana Suiane registrou diversas queixas de ameaça contra ela. A atual esposa do ex-marido de Suiane entregou alguns áudios em que a Suiane se mostra completamente desequilibrada, fazendo ameaças, ameaçando a nova família do ex-companheiro
e dizendo frases como "vou matar todo mundo", e ela chegou até mesmo a planejar um sequestro do ex-marido. Enquanto isso, a Júlia, que largou a carreira como psicóloga e vivia bancando trabalhos espirituais, tentou justificar o crime com uma história de ciúmes e traição. Mas os dados do corpo, as imagens de segurança e os próprios depoimentos revelaram que havia planejamento, manipulação e um interesse claro nos bens da vítima. Esse foi o caso que aconteceu, e quando eu contei no outro episódio, eu acho que faltaram mais algumas informações, agora eu pesquisei um pouco mais. Mas assim, todas as informações que eu encontrei eram tudo muito parecidas, então eu fiz um compilado e trouxe o máximo de informação possível que eu achei aqui. Só que uma ouvinte querida me procurou, eu não vou falar o nome dela, porque, manter tudo no anonimato aqui. E aí eu vou compartilhar com vocês sobre esse último caso falado agora, da Júlia e do empresário Luiz Marcelo. Vou chamar a minha ouvinte de Alice. A Alice, ela tem uma amiga, vou colocar o nome dela de Brenda, e a Brenda e a Alice são da mesma religião e elas são super conectadas com espiritualidade, mediunidade. Acho que cabe falar esotéricas, um pouco como eu, assim, também. Então, a Alice e Brenda uniram nessa amizade, tudo a ver uma com a outra, gostam de compartilhar experiências sobre tudo. E em um certo dia, a Brenda contou essa história para Alice. Olha que louco como que a vida é e como que o mundo ele é pequeno realmente, né? Um conhecido da Brenda, que a gente vai colocar o nome dele aqui de Adam. O Adam, há um tempo atrás, ele havia conhecido uma garota e apresentado para a família. Mas muitas pessoas da família não concordavam muito com aquele relacionamento. Era um relacionamento meio conturbado, logo no início a Júlia já se apresentava extremamente ciumenta, tinha ciúme das amigas do Adam, ciúme das parentes, familiares, primas do Adam, coisa que não tinha nada a ver, assim, não tinha um cabimento esse ciúme e tudo, porque realmente eram primos, familiares, não tinha nada a ver, né? Mas ela era extremamente ciumenta. Até que o tempo passou. E aí, todo mundo começou a falar mal dessa garota, porque o Adam tinha mudado, era extremamente difícil ter uma conversa saudável com o Adam, ele tinha se afastado das pessoas, ele sempre estava em brigas e discussões com essa nova namorada. E aí, ele decidiu que ele ia colocar um ponto final. Mas toda vez que ele falava, é hoje, eu vou terminar, pronto, acontecia alguma coisa que esse relacionamento ele não chegava ao fim. Ele não conseguia cortar os laços com a Júlia. E ele ficava muito estressado e estranho porque era algo que ele queria, mas ele não conseguia. Até que ele foi orientado e ele buscou um local espiritual para ver o que tinha acontecido, se tinha alguma relação com a vida espiritual. E chegando lá, ele descobriu que essa namorada tinha feito uma amarração para ele. Então, ele chegou lá, recebeu as orientações e aconteceu esse quebrante dessa amarração, finalmente. Ele ficou até mais leve, mais aliviado, desse fardo que ele carregava. E ele finalmente conseguiu colocar um ponto final. A primeiro momento, essa Júlia se afastou e ele ficou de boa. Até que depois ela começou a mandar algumas mensagens, seguir, ficar no pé dele. E ele disse que não tinha mais volta. E pronto, chegou um determinado momento que ela afastou de vez. Acontece que a Brenda foi visitar o Adam e eles estavam conversando na sala, batendo papo todo mundo junto. Até que um familiar que estava vendo televisão falou: "Oh, peraí, Adam, essa aqui não é a sua namorada que está na televisão? Sua ex? Aquela que vinha e frequentava a nossa casa?" Gente, quando todo mundo olhou
sim, estava lá. A Júlia, ex-namorada do Adam, é a mesma Júlia que ofereceu o brigadeirão para o empresário Luiz Marcelo. Todo mundo ficou em choque e foi aquela confusão e uma mistura, porque, como a Brenda disse para Alice, aquele sentimento de tipo assim, todo mundo com muito medo, muito chocado, porque era uma pessoa que estava ali com a família sempre, e de repente descobre que ela envenenou uma pessoa em uma situação completamente assim que ninguém poderia imaginar, mas ao mesmo tempo um alívio muito grande do Adam ter conseguido terminar com ela. Foi um alívio para a família, e isso virou assunto de grupo de família e deles por muito tempo, e na cidade todo mundo assim meio desnorteado. E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês, porque às vezes a gente esquece, né? Porque uma pessoa, quando ela comete um crime ou algo do tipo, existem pessoas que estão ao redor dela. Existem os satélites, né? Pessoas que ela tem contato. Então, você imagina, todo mundo que já cometeu um crime, que está preso, seja do mais simples ao mais cabuloso, ele já estudou com alguém na escola, ele já trabalhou em um mesmo lugar que outras pessoas, ele já foi no banco resolver problema de banco, ele já deve ter comido numa padaria do lado de uma pessoa, batido papo com alguém, e ninguém sequer imaginou que aquela pessoa teria capacidade de cometer um crime. Independente da proporção que seja. Quando você conhece uma pessoa ali a primeiro momento, você não imagina isso. Então, às vezes a gente esquece disso, né? Nossa, fulano cometeu um crime e ele já foi ex de alguém. A pessoa que, às vezes, ela passou, tipo assim, um trisco daquilo acontecer com ela, sabe? Imagina como fica a cabeça dessas pessoas. Isso me lembra um caso muito famoso que é daquele pai que ele mantinha a filha presa dentro de casa. Os vizinhos achavam que ele era um homem ótimo e que a filha dele tinha desaparecido quando era criança. Ele vivia distribuindo panfletos com foto da filha desaparecida. Todo mundo olhava para ele como um homem bom. Ele distribuía sopas na cidade. E no final, ele era um monstro e a filha dele estava dentro do próprio porão dele, da casa dele. E aí eu te pergunto, os vizinhos imaginavam isso? Sabe? Às vezes, se a gente for parar para pensar em umas coisas assim, a gente fica meio louco, porque, cara, será que eu já tive contato com algum criminoso? Será que na casa de algum vizinho meu, neste momento, está acontecendo um crime que ninguém está sabendo? Se a gente para pensar esse tipo de coisa, a gente fica muito bitolado, porque infelizmente isso pode acontecer. E sabe o que eu achei o mais incrível? Que no meio de tantos podcasts, no meio de tantos episódios, eu resolvi fazer um episódio de envenenamentos criminosos que chegou até essa ouvinte. Ela ouviu, lembrou do caso e veio me contar que alguém que a amiga dela conhecia já teve um envolvimento com uma pessoa que cometeu um crime que tem a ver com envenenamento. E agora eu tô falando aqui pra vocês. A vida é muito louca. Porque quando eu paro pra pensar, sabe, no meio de tudo, ela encontrou o meu podcast, resolveu vir falar comigo. Ela escuta os outros quadros também. E eu achei isso muito legal. E eu resolvi compartilhar também esse pensamento solto que surgiu aí, que às vezes a gente não pensa. Gente, e uma coisa que eu queria deixar claro aqui pra vocês, tá? É que, primeiramente, a mulher que se denomina cigana, não necessariamente ela é cigana e tem a ver com a denominação cigana, tá? Pelo amor de Deus. Outra coisa também que é muito importante ressaltar é que quando se fala de amarração, esse tipo de coisa, muitas pessoas ligam os fatos a uma determinada religião.
E não é bem assim que funciona, tá? Não é todo mundo, óbvio, mas tem gente que tem esse preconceito enraizado e não é assim, tá? A espiritualidade, ela não é o problema. Religião de verdade, casa séria, terreiro sério, centro espírita sério, não fazem amarração. Isso não faz parte de nenhuma fé comprometida com o bem, com esse tipo de coisa. E o que existe, né, e acaba acontecendo, são pessoas que se aproveitam da fé dos outros e utilizam da religião ou de alguma outra forma para fazer esse tipo de coisa, divulgar esse tipo de coisa, e por causa de uns, acaba meio que queimando a imagem dos outros. Então, assim, se atentem bem a isso também. Primeiramente, para você não criar um preconceito religioso e uma imagem distorcida de algo que não é. Segundamente, cuidado com promessas milagrosas. Essa questão de que traz o seu amor de volta, promete amor eterno, que vai fazer voltar em 7 dias e piriri pororó. Gente, não acreditem nessas coisas, não é assim que funciona. O livre-arbítrio, ele está aí para isso. Mexer no livre-arbítrio de outra pessoa é complicado, entendeu? E isso não pode ser visto como uma religião. É abuso espiritual, muitas das vezes, né, para esse tipo de situação. E eu, pelo menos, penso assim: sou inteira comigo. Se alguém quer estar comigo, vamos caminhar junto. Mas se a pessoa não quer, gente, fazer amarração, fazer qualquer outra coisa, sabe? Não vai ser verdadeiro, não vai ser aquilo que a pessoa quer e pode trazer consequências muito brutas. Então, vamos pensar adequadamente sobre isso, tá bom? Com carinho. Terapia é sempre muito bom, fazer coisas sozinha também é muito bom para você se amar, gostar de si. E não é o fim do mundo ficar sozinho também não, sozinho, sozinha, tá bom? Se precisar conversar, procure uma ajuda profissional, manda uma DM aí, quem sabe a gente encontre profissionais que se encaixem nisso também. E é isso. Neste episódio, eu quero mandar um beijo especial para a Gleiciane Fonseca e para o Diego Monteiro, que mandaram as sugestões dos casos para que estivesse neste episódio de hoje. Eu já estava pesquisando sobre algum desses casos, mas eles reforçaram a ideia e isso contribuiu para que eu reforçasse e trouxesse os casos de hoje. Então, muito obrigada por participarem, comentarem tanto no grupo quanto na plataforma de áudio. Isso me ajuda demais. Gente, o que vocês acharam desse episódio? Dessa vez ficou longo, sabe por que eu falo? Porque nos episódios anteriores eu trouxe 7, 8 casos e eu fui fazendo rapidão ali, passando, né, por cima, dando uma lida e tal. E dessa vez eu trouxe apenas 3 casos, mas eu dei uma destrinchada em todos eles. Comentei, falei um pouco mais, trouxe tudo que eu sabia daquele caso, dei uma destrinchada. Então fala pra mim, vocês gostaram mais dessa forma que eu trouxe? O que vocês querem ver mais aqui no podcast? Tem alguma dica para dar? É só vocês comentarem na plataforma de áudio onde você me ouve. E claro, você pode entrar em nossos grupos do Telegram ou do WhatsApp para você ficar por dentro de tudo, dar sua opinião, poder dar sugestões, conversar com outros ouvintes, trocar ideia. É muito legal, eu gosto bastante e sempre sigo as ideias de vocês e o que vocês querem ouvir um pouco mais aqui no podcast. E é isso, eu já recebi uma indicação de um outro episódio para fazer e eu vou fazer, eu sempre coloco na minha listinha, mesmo que seja uma pessoa que tenha comentado, gente. Eu dou uma atenção especial para vocês e eu coloco na minha listinha. Eu só não quero ficar fazendo, tipo assim, sempre, toda semana, 2 episódios seguidos do mesmo quadro, porque nem todo mundo gosta do mesmo quadro. Então eu gosto de dar essa mesclada aqui também, sabe? Mas eu sempre ouço vocês, pego a dica de vocês. Já tem episódio para sair no Biografia, de pessoas que me pediram biografias específicas, de crimes reais. Teve uma ouvinte que você vai ser ouvida!
tá bom? Que ela pediu para eu destrinchar um pouco mais sobre o caso de envenenamento dos pastéis. Lembra da facção? Ela pediu para eu fazer um episódio só dele para destrinchar e a gente conversar sobre ele, e eu vou fazer. Então é isso, gente. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!